Tudo bem, gente? Eu me chamo Vitor Hugo. Muitos já me conhecem por causa do Arte Jurídica, mas como estamos começando uma nova fase desse perfil, agora eu, mais o professor Monteiro de Barros, Evandro Monteiro de Barros, um amigo meu do Rio de Janeiro, então estou me reapresentando. Sou advogado, biomédico e amante da filosofia. Hoje, vamos começar falando de Orfeu, tá bom? A gente vai falar um pouco de Orfeu, dar umas breves pinceladas, vou passar um texto para vocês e vou deixar uma pergunta no final. E dessa forma a gente vai refletindo, né? Porque a minha intenção, nem a minha nem a do professor Evandro, é encher vocês de informação, mas sim despertar o que já tem dentro de vocês, trazer luz. Então vamos lá, vamos parar de papo furado e vamos falar de Orfeu. Orfeu ele tem uma importância muito grande na filosofia, por quê? Porque o pensamento estruturante, podemos dizer que começou lá. O pensamento estruturante do Ocidente, a gente pode dizer que começou com Orfeu. Falando em Ocidente, tá? Orfeu ele se classifica como um poeta teólogo, o que Platão chamaria de poeta divino. Isso é só uma seta, mais pra frente a gente vai falar de Platão. Tá? Seria uma religião órfica. Deixando bem claro que não é o mesmo conceito de hoje. Naquela época não tinha essa divisão. Tranquilo? E o que ele abordava? O que de tão importante? Foi ali que começou-se a abordar o quê? Algumas perguntas. A origem do mundo. O destino do ser humano. Essas duas perguntas são essenciais na filosofia. E até hoje temos impasse em relação a isso. Temos um impasse muito grande em relação a isso. Vocês vão ver que tem os criacionistas, tem os evolucionistas, enfim. Então, ele trabalhava não com logos, ainda com a razão articulada, mas sim com uma especulação mitopoética. É bom deixar isso claro, tá? O que consiste? Essas especulações mitopoéticas consistiam em quê? Ele tinha um sistema cosmoteogônico e uma antropogonia, ou seja, uma cosmologia, uma formação do cosmos, né? É a origem do mundo. E uma teogonia é a origem dos deuses. A antropogonia é o quê? Criação do ser humano. Isso já está presente, que pese numa forma um pouco rudimentar, um pouco intrincada, mas já está presente em Orfeu. Então, recapitulando, qual é a importância, quais foram as perguntas que Orfeu tentou responder? E trouxe uma contribuição muito grande, como a gente vai ver. A origem do mundo e o destino do ser humano. Ele tinha um sistema cosmogônico, teogônico e antropogônico. Tranquilo até aí? Então vamos prosseguir. Vocês vão ver que ele já inseriu na antiguidade grega a questão da conditio humana, da condição humana. Vocês vão ver só uma seta, vocês vão ver daqui a pouco. Questionou a essência, a origem e o destino da alma. Isso influenciou a doutrina metafísica das almas de Platão. Olha
a importância de Orfeu. É importantíssimo. Foram encontradas, salvo engano, na década de 50, algumas plaquinhas em ossos que diziam o seguinte: vida, morte e vida. Isso foi associado aos órficos. Que aí começou a se entender, juntando com os papiros, com outras coisas, que em Orfeu já estava sendo articulada a doutrina da imortalidade da alma. Claro que de uma forma diferente, mas já estava sendo articulada essa doutrina. Tá? Isso é muito interessante e é muito importante que vocês guardem. Agora eu vou falar um pouquinho da cosmogonia órfica. Como que funcionou isso aí? Para ele, no começo de todas as coisas, o que tinha era a noite. Pensem noite, na cor negra, no escuro. Pensem nisso. Lembrem da aulinha de física em relação às cores e tal. O negro ele absorve todas as cores. A cor negra absorve todas as cores. Tem todas as cores em potência. É uma unidade que tem em potência todas as cores. Fica essa seta. Bem lá pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas então, foi a noite. Que da noite fez surgir um ovo. E desse ovo saiu o Eros alado. Do Eros alado surgiu Urano, surgiu Oceano, surgiu Gaia, que é a Terra. Ou seja, surgiu um mundo. E tiveram também 6 gerações de deuses. Agora, teogonia, tá? Geração de deuses. Como é que funcionou isso? Cronos, o tempo, princípio primordial, gerou Éter e Chasma. Éter fabricou um ovo, que deu a vida a Fanes. Fanes é o quê? O que rebrilha, traduzindo. Tranquilo? E depois veio Urano, Cronos, de novo, né? Zeus e Dionísio. Olha só, Zeus engole Fanes, fazendo reaparecer a primeira criação. Ele absorve todo o poder de Fanes. E aí reaparece a primeira criação. E aí sim instituiu-se a ordem natural do mundo. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Agora, Deméter, que é mãe e esposa de Zeus, com Zeus gera um filho, chamado Dionísio. Dionísio ele recebe todo o poder de Zeus. Só que existiam os titãs, que eles já tinham inveja dos deuses do Olimpo. E ficaram com mais inveja ainda de Dionísio, porque ele teve esse privilégio de receber todo o poder de Zeus. E o que aconteceu? Eles matam e despedaçam Dionísio. Zeus pune os titãs, matando-os com um raio. E dos titãs carbonizados, a fuligem que sai já é o ser humano. Portanto, o que acontece? Essa natureza dual do ser humano, titânica e dionisíaca. Agora eu falei da teogonia e cheguei à antropogonia. Foi assim que foi criado o ser humano, segundo a doutrina órfica. Vou fazer uma seta, porque muita gente